Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de revisão, né, que é bastante importante aí, como mecanismo, né, como instrumento de avaliação. A prova nesse sistema remoto, né, ela também tem o propósito de auxiliar, né, na fixação do conteúdo. Nesse contexto, né, que eu faço uma prova bastante ampla, bastante extensa, né, com 17 questões, que vão estar dentro do documento Word. Vocês vão poder então baixar o sistema AvaFurg do seu computador, né? E fazer as respostas, elaborar as respostas em forma de texto, em forma de uma dissertação ou de citação, né? E salvar ele como documento Word ou PDF, né? Eu prefiro que seja em PDF porque o documento fica mais estável e bloqueado para edições, né? E subir então para o sistema AvaFurg. Nesse contexto, então, já faço uma pequena explicação nessa aula de revisão, na aula 7, que é disponível para vocês lá também no sistema AvaFurg. Tá? Eu vou mostrar um pouco essa revisão e fazer alguns comentários. Vamos lá. Então, a aula 7, uma aula de revisão, né? Tem algumas instruções, que eu vou repetir essas instruções na prova, e as questões propriamente ditas. E nas instruções, então, vai ser um documento Word, tá? Com alguns espaços limitados para respostas, né? Porque eu não quero respostas extremamente grandes, né? Não é um documento que vocês vão poder descrever, então eu vou limitar ali a resposta entre 5 e 10 linhas, uma resposta entre 10 e 15, tá? Vai ser nesse sentido, tá? Da área para vocês responderem. A prova está disponível na próxima quinta-feira, no dia 5 de novembro, às 22 horas. Tá? E vocês vão ter uma semana para baixar a prova, fazer as questões, salvar ela e colocar de volta no sistema AvaFurg. Tá? Nesse período de uma semana, então você também pode usar para estudar, você pode tirar dúvidas com o monitor, que é o Uriel, pode tirar dúvidas comigo, tá? Porque tem esses momentos de, de tirar dúvidas, tá? E eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado com esse prazo final de entrega, tá? Vocês podem utilizar 7 dias, né, para estudar, para responder, para tirar dúvidas, tá? Mas assim, eu não vou postergar a entrega, tá? O sistema vai fechar no dia 12, às 23 horas e 59 minutos, tá? E é a data limite para a entrega da prova, certo? A prova é individual, tá? Então vamos ser éticos aí na resolução, né? Ao mesmo tempo que eu abro a possibilidade de vocês responderem na casa de vocês num tempo maior, e pode estar acessando os recursos, né, no computador, no material didático, no monitor, tirando dúvida comigo, tá? Gostaria que cada um fizesse a sua prova, para realmente ter um desempenho individual, para ter uma aprendizagem individual. E eu acredito que vocês vão fazer isso, eu acredito que vocês vão ter um compromisso ético em fazer realmente isso que é proposto. Então, utilize ao máximo, tá, o material didático que eu disponibilizei para vocês. Tá? Gostaria que vocês utilizassem somente eles, tá? Como fonte confiável, porque eu estou seguindo as normatizações da FURG, né? Que é utilizar material disponível na internet, sem domínio de propriedade intelectual, de forma gratuita. E são materiais bem interessantes, bem bons, né? Desenvolvidos pelo IBGE, pelo Observatório Nacional. Então, utilizem eles, né? Eu já tive o serviço aí de selecionar o que é de melhor, né? Dentro do ambiente, né, da internet.
para vocês. Isso facilita também, né? Porque vocês já podem ir de forma mais objetiva na busca das respostas. Tá? Eu gostaria que vocês não fizessem cópia e cola, né? Quando eu peço para vocês escrever ou dissertar sobre alguma coisa, para escrever com as palavras de vocês, mesmo que não saia da forma mais perfeita, né? Como se fosse uma redação de livro, né? Que é bastante produzida e lida por revisores, né? Porque copiar e colar é plágio, né? E plágio é um crime e a gente não vai cometer isso no momento, né, que a gente está limitado ao ensino remoto. E eu tenho utilizado ao máximo as ferramentas disponíveis lá no sistema AvaFood, tá? Inclusive a nota vai estar divulgado lá, certo? Se vocês têm alguma dúvida sobre a avaliação, sobre a nota, tá? Sobre a questão, né, que está certo ou errado, vocês podem estar fazendo perguntas lá no espaço que tem para comentários. Falando propriamente da prova, tá? A prova vai ser escrita no Word de uma forma mais completa, de uma forma mais detalhada, mas as perguntas que vão estar na prova são essas que estão na revisão. Tá? As duas perguntas são clássicas de uma disciplina de primeiro ano, né? O que é cartografia, o que é mapa. Vocês vão encontrar bem fácil esse conceito da ciência cartográfica, um conceito do que é mapa, lá no livro Noções Básicas de Cartografia. Tá? Nessas duas questões, vocês podem copiar o conceito, né? Eu acho que quando eu peço para dissertar, é para você escrever com as próprias palavras. Mas quando é um conceito já formado, estruturado, né? Pode fazer uma citação direta. Tá? Então, copia lá o conceito do livro, tá? E faz uma citação direta. Tá? Mas isso eu vou deixar bem detalhado na prova, nesse Word. São questões bem tranquilas de responder, você vai encontrar bem fácil no livro Noções Básicas de Cartografia. Sobre a história da cartografia, ela é bastante ampla, tá? E eu optei em dividir em três perguntas, né? Então, começando lá na Grécia Antiga, né, que foi o berço da ciência cartográfica, tá, com os princípios de geodésia, né, Aristóteles falando da dimensão da Terra, Aristóteles dizendo que a Terra era redonda, Aristóteles dizendo as suas dimensões, né? Tem o berço lá da origem da ciência cartográfica com as dimensões da Terra e o formato da Terra. E no período das grandes navegações, né, foi um momento que trouxe grandes desafios para a ciência cartográfica, porque exigiu mapas mais precisos, né, e alimentou bastante pesquisas, né, para fazer os novos mapas do Novo Mundo. Tá? Então, possibilitou tanto as navegações em ambiente oceânico, né, como também a cartografia do Novo Mundo, né, das Américas do Norte, Central e do Sul. E por último, né, da Antártica. E na atualidade, né, eu acho que se destaca os principais usos, né, por exemplo, a cartografia digital, o sensoramento remoto, né, o próprio uso, né, da cartografia nos nossos celulares, no GPS automotivo. Então, a cartografia está dentro do nosso dia a dia atualmente. A quarta questão, né, está associado ao sistema solar, ao movimento do sistema solar. Tá? E a primeira pergunta é sobre a força gravitacional. Né? Tem um livro específico lá do Observatório Nacional que fala o que é essa força. Né? Então, a resposta, né, seria o que mantém a união e o movimento do sistema solar é a força gravitacional. E também gostaria que vocês fizessem uma pequena redação, uma pequena explicação do que é isso, né? O que é a força gravitacional e como ela vai estar configurando a distribuição de massa dentro do sistema solar. Né? Mas um breve texto, isso não seria assim uma grande redação, né? Eu quero que você só tenha uma compreensão, uma abstração, né, de como funciona aí
o sistema solar e a atuação da força gravitacional. Aí a gente também fala um pouco dos sistemas solares, né, do geocêntrico e heliocêntrico, porque isso mostra um pouco da evolução da racionalidade sobre onde nós estamos dentro do sistema solar e dentro do universo, né? Então, explicar um pouco qual era a ideia por trás desses modelos geocêntrico e heliocêntrico. A sexta questão é relacionada à forma da Terra. Terra é um geóide, então, e é configurada principalmente pela ação da força gravitacional e a ação da força centrífuga da rotação, né? Então, vamos falar um pouco, né, qual é a forma da Terra. Eu faço uma pergunta bastante provocativa, né, perguntando se a Terra é plana. É bem em moda aí algumas pessoas dizer que ela não é um geóide. Gostaria que vocês argumentassem um pouco sobre a Terra plana, ou não plana, né? Então, seria inicialmente a questão 6 uma justificativa e a 7 uma pequena descrição do que é o geóide, né? O que formata ele, quais são as principais características, de forma bem genérica também. Para que vocês ficam discriminando aí ponto a ponto do geóide, né? Na pergunta 8 quais são as dimensões? É uma pergunta bem direta, né? Então, seria a dimensão, o diâmetro longitudinal, latitudinal, o raio. Nós temos isso já bem definido desde Aristóteles, né, até as ciências mais modernas. Uma variação aí bastante pequena com a evolução da ciência. Posteriormente, a questão 9 eu falo do elipsoide de revolução, né, que é uma forma geométrica que melhor representa a forma da Terra, o geóide, né? E ela é, então, um modelo matemático utilizado para as representações cartográficas. Você vai estar usando também o conceito lá escrito nas noções básicas de cartografia, né, para responder a questão 9. A 10, eu falo sobre rotação e translação da Terra. Então, são os movimentos, dois principais movimentos da Terra e o que causam, né? Está bastante associado, né, à geração das estações do ano, né, com a translação e a inclinação do eixo da Terra. Então, uma forma que a gente consegue perceber a translação, né, é através das estações sazonais e a rotação da Terra causando o dia e a noite. Então, também que vocês façam uma breve descrição do que é a translação e rotação. Pode ser uma resposta mais sintética também, conceitual dos livros e explicando um pouco o que causa a rotação e translação, no caso dia e noite e as estações do ano quando a translação está associada à inclinação do eixo da Terra. E uma questão de fusos horários, né? A 11ª questão vai ser um exercício de fuso, semelhante ao que vocês fizeram já na aula. A 12ª questão é sobre a escala cartográfica, então é um conceito também, né? Vocês podem utilizar lá o conceito do livro Noções Básicas de Cartografia e citar um exemplo de escala grande e pequena, e explicar sua relação com os produtos cartográficos, né? Então, quando eu falo numa escala grande, né, seria um divisor, né, menor, 1 para 500. E uma escala pequena seria a escala, por exemplo, 1 para 250 mil. Qual a diferença delas quando se tem um produto cartográfico associado a isso? Numa escala grande, você tem uma área de representação pequena. A parte da superfície da Terra representada é pequena. Em contrapartida, você consegue colocar bastante elementos, né, que compõem a paisagem dentro do mapa. Ser bastante detalhado, né, a composição da superfície.
a representação da superfície da Terra. Já numa escala pequena, né, por exemplo, 1 para 250 mil, você tem uma representação de uma área maior. Para que essa representação caiba dentro do papel, você tem que fazer grandes generalizações, você perde um pouco do detalhamento das informações, né, contidas nesse espaço, né, o que compõe esse espaço geográfico. A 13ª questão também é conceitual, né, o que é latitude, longitude e altitude. Vocês podem utilizar o conceito também, uma citação direta lá do livro, né? Pode ser tanto do Noções Básicas de Cartografia como o capítulo do Atlas do IBGE. Vou fazer também um exercício de localização de pontos usando coordenadas, né? Provavelmente eu vou usar aquele mapa que está lá no slide, então o mapa mundi, né? Com a discriminação das latitudes e longitudes. Eu dou pontos, né? E vocês identificam as coordenadas e depois eu dou coordenadas e vocês identificam os pontos. Tá? Vocês já fizeram exercício lá na aula 6, né? Daí por final, né, a gente vai entrar na aula que fala das projeções cartográficas, aula 5. Desculpe, a dos pontos é a aula 4, tá? E a das projeções é a aula 5. Então, que são projeções cartográficas, e identificar a superfície de projeção, o que é plana, cônica e cilíndrica. Então, provavelmente eu vou colocar as imagens, né, dessas superfícies de projeção, vocês façam a identificação de qual dessas superfícies de projeção está originando os mapas. E por final, a última questão, qual é o sistema de referência geodésica do Brasil? Né? Tem um link lá que eu postei, a página do CIRGAS 2000, e ele fala então aí sobre algumas características desse sistema geodésico do Brasil. Bem? Bons estudos para vocês. Nos encontramos na próxima quinta-feira.